por assim. Bom, continuando então com a programação das nossas aulas, hoje nós vamos falar sobre campos magnéticos e correntes, tá? E vamos ver alguns casos interessantes. Começamos então. No primeiro caso, nós vamos falar então um pouco sobre magnetismo, como que o magnetismo surge, né? Tá, como que então hoje em dia a gente encontra um monte de aplicações para essa área do magnetismo, tá? Então, esses fenômenos físicos, eles foram observados pela primeira vez há pelo menos um pouco mais de 2.500 anos, tá? Uns fragmentos de minério de ferro, que hoje em dia a gente conhece como magnetita, né? Quando colocados próximos de algum material que também continha ferro, esses materiais se sentem atraídos, tá? Então, essa magnetita ela foi encontrada pela primeira vez em torno da cidade de Manésia, né? Agora é chamada de Manisa, na Turquia, tá? Então, o caso mais simples, o exemplo mais simples que a gente lembra quando a gente fala sobre magnetismo é de um ímã, né? Não tem como a gente não relacionar magnetismo com ímã, tá? Todo mundo sabe que o ímã ele tem uma polaridade, né? Ele tem um polo norte magnético, ele tem um polo sul magnético, tá? E se vamos supor que eu queira quebrar o ímã, ou eu consiga quebrar o ímã de tal forma que eu deixe ele na sua forma talvez mais pequena, né? Tá? A pergunta que surge é: será que eu quebrando o ímã eu consigo separar o polo norte do polo sul magnético? Bom, a resposta é não, tá? A diferença da parte elétrica, onde eu podia ter uma carga elétrica positiva, podia ter uma carga elétrica negativa isolada, no magnetismo isso não acontece com a polaridade. Mesmo eu quebrando na sua mínima unidade o ímã, ele sempre vai manter um polo norte magnético e um polo sul magnético. Tá? Então, essa propriedade, né, a verdade, isso daí é uma das leis da equação de Maxwell, que nós vamos ver depois, que fala que não existem monopolos magnéticos. Bom, até pelo menos hoje, né? Tá? Não foi dito, não foi achado nada na literatura que fale sobre a existência, né, de monopolos magnéticos. Tá? Bom, então não existe um polo sul magnético sozinho, não existe um polo norte magnético sozinho. Nenhum deles age ou existe de forma isolada. Ambos sempre andam juntos, né? Então, tá. Isso é verdade. Até se existisse um polo norte magnético e um polo sul magnético, deixaria a matemática um pouco mais simples, tá? Mas, bom, a natureza ela se comporta dessa forma, né? Tá? Então, a gente, como físicos, na área de física, a gente o único que faz é tentar explicar o que está acontecendo, o que a natureza apresenta, né? Tá? Bom, continuando então, nós sabemos se eu tenho, por exemplo, polos opostos, esses polos opostos se atraem. Quando eu falo de polos opostos, estou falando de, por exemplo, eu quero aproximar um polo norte magnético de um polo sul magnético, ou quando eu aproximo, ambos se sentem atraídos, tá? No caso contrário, onde eu coloco o polo sul magnético na frente de um polo norte magnético, ambos se sentem atraídos, então o polo norte atrai o polo sul, ou o polo sul atrai o polo norte. Por outro lado, quando eu tenho polos iguais, né, dois polos norte ou dois polos sul, ambos os polos se repelem, tá? Então, isso vai ser muito importante, parece, é muito simples essa informação, né, muito básica, a informação vai ser muito importante para nosso uso mais para frente, tá? E a Terra, todo mundo sabe que a Terra, ela se comporta como se fosse um grande ímã, né, tá? Então, uma coisa que eu falo para vocês, uma coisa é o polo norte geográfico e outra coisa é o polo norte magnético. Então, o polo norte geográfico, que como nós sabemos está aqui, ele coincide com o polo sul magnético. E o polo norte magnético coincide com o polo sul geográfico. Então, é tanto assim que quando a gente usa, por exemplo, a bússola, e a bússola indica o norte, ela indica o norte geográfico. Em esse caso, essa região de aqui. Né? Mas, se formos considerar, né, quando a gente olha para a agulha, quem que é o norte, quem que é o sul, né? É o sul que está indicando para o norte geográfico, beleza? Tá? Nós temos também, ou sabemos que o nosso planeta Terra ela funciona como um grande ímã, tá? A partir dessa característica da Terra,
que ela funciona como um grande ímã, que essas linhas de campo, por exemplo, nos protegem do que das radiações solares, né, das explosões solares, porque o campo magnético gerado em torno dele, do planeta Terra, gera como se fosse um escudo frente a esse tipo de radiações, tá? Então, continuando, era aquilo que eu coloquei aqui outra vez, né? Era aquilo que eu tinha falado para vocês, né? A primeira evidência da relação entre magnetismo e movimentos de cargas foi obtida por Ørsted, tá? O Ørsted, ele verificou que a agulha de uma bússola, ela se desvia, ou se desviava, né? Quando uma corrente passava através de um fio. Né? Então, imagina que eu estou, inicialmente, por exemplo, temos um fio aqui laranja, ou em amarelo, tá? E eu vou colocar uma bússola, né, paralela a esse fio, né? Então, temos o norte geográfico, né, e o sul aqui geográfico, o norte magnético, nesse caso, podemos dizer assim, e o sul magnético. Quando a corrente não tem corrente passando por esse fio, ele mantém essa configuração inicial, tá? Se vocês observam o que acontece agora se uma corrente passa, então essa agulha ela se desloca a um determinado ângulo, ela se movimenta ou ela gira, tá? Se a corrente passa nesse sentido, de cima para baixo, ela se desloca, gira nessa direção, tá? Vamos chamar essa direção de horária, tá? E se a corrente, por exemplo, passa agora de cima para baixo, tá? Aqui de baixo para cima, né? Aqui de cima para baixo, o giro é dado no sentido contrário, né? Então, agora, nesse caso, anti-horário, tá? Em torno de cada um desses fios, né? Por exemplo, se é o fio aqui que está uma corrente que está entrando, e vamos a representar como entrando com esse símbolo daqui, tá? O campo magnético gerado, um campo magnético gerado em torno desse fio. Esse campo magnético é radial, tá? Significa, então, que ele forma uma circunferência em torno desse fio aqui, tá? E nós vamos saber, então, que, bom, dependendo do caso, nós vamos representar dessa forma a corrente que está entrando na página e dessa forma a corrente que está saindo da página. O mesmo vai acontecer para os campos magnéticos também, tá? Então, os campos magnéticos, eles vão ser entrando dessa forma e saindo dessa forma aqui, com essa simbologia. Beleza? Então, quando falamos sobre cargas magnéticas, para introduzirmos de uma forma apropriada no conceito de campo magnético, nós vamos fazer alguma comparação, né, com as interações elétricas, tá? Então, assim, uma distribuição de cargas elétricas em repouso cria um campo elétrico no espaço em torno dessa distribuição, tá? O campo elétrico exercido, ele é igual por uma força, né? Ele é igual à força, que é igual à carga, que nesse caso a carga de prova, né, vezes campo elétrico sobre qualquer carga aqui, né, nesse caso que esteja presente no campo, tá? Continuando com isso, no caso das interações magnéticas, isso não é tão simples assim, porque a gente não fala sobre cargas magnéticas, então aqui a gente fala sobre cargas elétricas, né, cargas móveis ou cargas elétricas que criam campos magnéticos nas suas vizinhanças, como acabamos de ver, né, tá? Em cada ponto do espaço, como o campo magnético é um vetor, né, ele possui tanto um módulo que chamamos de intensidade de campo magnético, B, tá? Quanto de uma orientação ao sentido, né? Na orientação no sentido da direção e sentido, porque o campo magnético é um vetor, a gente não pode esquecer que o campo magnético é um vetor, né? E por outro lado, né, o campo magnético exerce uma força sobre qualquer outra corrente ou carga que se mova no interior do campo. Quando a gente vai comparar, então, os conceitos de cargas magnéticas, os conceitos de campos magnéticos são diferentes, né, quando comparados com os conceitos de carga elétrica e campo elétrico, né, tá? Eu acho isso interessante porque, como eu falei para vocês, talvez ia ser tudo bem mais fácil se a gente conseguisse, né, separar um polo norte magnético de um polo sul magnético, né? Tá? Aqui poderíamos falar até de cargas do polo norte magnético, cargas do polo sul magnético, mas a natureza não se comporta dessa forma, né? Continuando aqui, da mesma forma que nós definimos, por exemplo, lá no campo elétrico, né? Como a força exercida pela sobrecarga de prova, tá? E então a força elétrica é o produto da carga desse campo elétrico, tá? Nós podemos definir uma força, né? Tá?
Por exemplo, se dispuséssemos de um monopólio magnético, isso até é interessante, e na teoria funciona bem legal isso, né? A gente pode assumir esse papel e falar assim, vamos supor que existe um monopólio magnético, como que a gente poderia definir a força, né? Ou como que a gente faria para conseguir definir de maneira análoga do mesmo que a gente faz lá na força elétrica, né? Definir também para o campo magnético, tá? Porque se vocês observam, a força ela depende da carga e depende do campo elétrico. Aqui nós podemos pensar, de alguma forma, começar nossa análises a partir, né, sugerindo que a força magnética, ela depende também do campo magnético, tá? Mas essa dependência é a partir do produto vetorial. Então, eu tenho a carga vezes a velocidade com a qual a carga se desloca, multiplicada vetorialmente pelo campo elétrico, tá? Pelo vetor inteiro do campo elétrico, né? Então, no nosso caso, nós vamos definir o campo magnético como a carga, o módulo da carga. Isso é importante de falar aqui. Por quê? Porque quando ele fala módulo da carga, se for uma carga negativa, você vai assumir como se fosse positiva. Se fosse positiva, continua sendo positiva, né? Então, essa carga deve ser a velocidade com a qual a carga se movimenta, a intensidade do campo magnético e o seno do ângulo que forma aqui, que forma a velocidade com o campo magnético, tá? Então, é a velocidade com o campo magnético aqui. A verdade, isso daqui, pessoal, é a definição de um produto vetorial. Não sei se vocês se lembram, mas quando a gente fala sobre produto vetorial, né? Quando a gente fala sobre produto vetorial, vale a pena lembrar aqui uma coisa, né? O produto vetorial de dois vetores, por exemplo, se eu tenho assim, se eu tenho, por exemplo, assim, né? Eu tenho o vetor A multiplicado vetorialmente pelo vetor B, isso é igual ao módulo, né, de A vezes o módulo de B vezes o seno do ângulo. Essa é a definição de produto vetorial. Então, isso daqui, ele é como se fosse, por exemplo, o A, o B. Então, é o módulo de A vezes o módulo de B, vezes o seno do ângulo, né? Tá? Só para deixar isso claro, tá? Então, como toda força deve de ser expressada em Newton, né? E nós vamos saber, então, que o campo magnético ele vai ter unidades de Tesla, ou pode ter unidade também de Newton sobre ampere por metro, tá? Isso vai depender muito do sistema que a gente esteja trabalhando. Bom, continuando, então, existe uma regra que nós chamamos a regra da mão direita para definir, por exemplo, qual seria o sentido da força, né? E esse sentido da força vai depender muito da ordem na qual o produto vetorial é feito, tá? Por exemplo, se eu quiser saber se a força ela está para cima ou está para baixo, é simplesmente fazer assim, ó. Vou colocar aqui o ponto reis. Na mão direita, a gente pega a mão direita no esse dedo indicador, não é indicador não, tá? Então, essa mão, os 4 dedos indicam, né, a velocidade, tá? E se você girar nesse sentido, de V para B, tá? Se você girar nesse sentido, de tal forma que agora os dedos ocupem a posição do vetor B, então, o vetor resultante força, que é um vetor resultante do produto vetorial, ele está para cima. Tá? Então, o vetor força está para cima aqui, ó. Tá? Se fosse ao contrário, por exemplo, se eu tivesse que fazer primeiro a velocidade e depois, desculpe, o campo magnético e depois a velocidade, ele estaria para baixo. Então, vai depender muito, tá? De qual que é o sentido, né? Da força para a gente, aliás, vai depender muito qual é o produto, como é que é feito o produto vetorial. E só para lembrar vocês, tá? Só para lembrar vocês, no caso do produto vetorial, por exemplo, nós temos uma coisa bem interessante, né, que a gente não pode esquecer, tá? Que, por exemplo, uma coisa é A produto vetorial por B, isso daí é diferente de B produto vetorial com A, tá? Isso daqui é diferente, tá, pessoal? Não é o mesmo. E essa daqui é uma consequência disso. A regra da mão direita é uma consequência disso. Por quê? A verdade, para que isso seja igual aqui, tem que acontecer o seguinte.
o A produto vetorial com B, ele é igual a menos B produto vetorial com A. Porque isso daqui, dá um vetor para cima, um vetor resultado para cima, como vemos dessa forma aqui, ó. Tá? Como vemos dessa forma. E isso daqui dá um vetor para baixo. Só que com esse signo menos, fica para cima. Por isso que é igualdade dada, tá? Então, só para lembrar essa parte lá de vetores, né? Bom, continuando, podemos falar também sobre as linhas de campo magnético. E no caso, né, uma forma de dizer a inexistência, de falar sobre a inexistência de monopolos magnéticos, é que a diferença das cargas, onde eu tenho cargas positivas, onde o campo elétrico sai das cargas positivas, né? Saem todas elas das cargas positivas, e nas cargas negativas, por exemplo, uma vez mais fazendo analogia com a parte elétrica, né? O campo elétrico, ele entra, ou as linhas de campo, ele entra, tá? Aqui não, se vocês observam, as linhas de campo, elas saem da carga positiva e entram na carga negativa. Então, quando a gente depois for calcular o fluxo, que vai ser uma grandeza bem interessante, esse fluxo é zero. Essa variação do fluxo, né, ou esse fato, esse resultado do fluxo ser zero, nos dá a entender de que, então, não existem monopólios magnéticos, tá? Porque não podemos ter uma carga, um polo norte magnético onde as linhas de campo magnético estejam só saindo, ou um polo sul magnético onde as linhas de campo só estejam entrando. Né? Então, no nosso caso, essas linhas entram de um lado, saem pelo outro. Tá? Então, saem do norte e entram aqui no sul, né? Bom, como já tínhamos visto também, tá? Então, no caso, por exemplo, de uma barra aqui, de um fio condutor, um campo magnético gerado de forma radial em torno desse fio, tá? No caso de uma espira, as linhas de campo são geradas dessa forma, e no caso de uma bobina, as linhas de campo são geradas dessa forma aqui. Aqui também, o legal dessa bobina, você observa, essa bobina, ela se comporta como se fosse um ímã, tá? Aqui, ó, se você observa, aqui as linhas de campo estão entrando aqui, tá? Ó, as linhas de campo estão entrando aqui, só que como se fosse um sul, então. E as linhas de campo estão saindo aqui, ó. Então, isso daqui é como se fosse um norte, tá? Então, eu vou ter de um lado o sul e do outro lado o norte. Isso daí é um ímã, né? Essa ordem pode se invertir como? Eu consigo invertir a ordem se eu invertir o sentido da corrente. Se a corrente, em vez de entrar por aqui, agora a corrente entra por esse lado, por exemplo. Se a corrente, por exemplo, em vez de entrar, porque vocês observam, está entrando por aqui, né? A corrente entrasse por aqui, as linhas de campo, nesse caso, agora aqui estariam saindo, e aqui estariam entrando. Então, nesse caso, agora aqui seria o sul, e aqui seria o norte. Então, eu consigo, pessoal, o legal da bobina, o legal do solenoide é que só trocando o sentido da corrente, eu consigo trocar também a polaridade, né? Tá? Isso daí é um achado bem interessante, sobretudo para aplicações, né? Bom, continuando então, eu vou deixar esse exercício para vocês resolverem, tá? Esse exercício não tá nada difícil, tá? Me está dando a massa da partícula, me está dando a carga da partícula que se move em uma determinada região com campo magnético, está me pedindo para calcular a aceleração, me dá a aceleração da gravidade, né? E está me pedindo para calcular a velocidade da partícula, tá? Desculpem, a velocidade da partícula é constante, igual a 20 km por segundo. Aqui, o único detalhe, esse quilômetros por segundo tem que ser trocado para metros por segundo. E ela é perpendicular ao campo. Se é perpendicular ao campo, o θ vale 90 graus. Então, aquele produto que nós chamamos que força é igual a velocidade, a carga vezes velocidade, vezes o campo, vezes o seno do ângulo. Se a velocidade e o campo magnético são perpendiculares, significa que o θ vale 90 graus. Então, essa força de aqui, ela fica simplesmente, né? Ela fica simplesmente como se fosse carga vezes, peraí, como se fosse carga vezes, vou trocar aqui, carga vezes velocidade vezes campo magnético, né? Ele está vindo para calcular o campo magnético, tá? Então, uma coisa que a gente não pode deixar de fazer
é aqui o que nós vamos fazer aqui, é verdade, né? É aplicar a segunda lei de Newton. Por um lado, eu vou ter que a força deve de ser igual a massa vezes a aceleração, nesse caso é a aceleração da gravidade, tá? Porque a partícula se move em uma região onde a aceleração da gravidade vale esse valor, né? J aqui, ó, 9,8, tá bom? Aceleração vezes gravidade. Deixa eu ver aqui. Eu vou dar umas dicas só para que você resolva. Então, esse daqui será a gravidade, né? Só que essa força daqui, se ela está em equilíbrio, essa força são iguais aqui, ó. Então, eu vou ter que Q vezes V vezes B deve de ser igual a M vezes G. E aqui o campo magnético deve ser M vezes G sobre a carga vezes a velocidade. Eu tenho esses dados. A carga vale 80 microcoulomb, que será 80 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. A massa vale 10 gramas, que isso daí é 0,01 quilograma, né? Todos vão deixar o sistema internacional. Ou, em outras palavras, 10 elevado a menos 2 quilogramas, né? Tenho a aceleração da gravidade, que vale 9,8, menos 9,8, né? Metros por segundo. Tenho a velocidade, nesse caso a velocidade vale 20 quilômetros por segundo, 20 quilômetros por segundo, então 20 quilômetros por segundo, 1 quilômetro vale 10 elevado ao cubo, tá? Isso era 20 vezes 10 elevado ao cubo, metros por segundo, e isso daí, essa velocidade, será igual, então, a 2 vezes 10 elevado a 4 metros por segundo. Está todo no sistema internacional, é só reemplaçar e calcular, tá? Bom, continuando, então, nós podemos ver, né, podemos uma vez mais calcular também, como já fizemos, o que acontece, por exemplo, quando eu tenho um fio na presença de um campo magnético, e esse fio, agora eu faço questão de passar uma corrente por esse fio. Então, nós temos aqui o seguinte caso, né? Temos o caso onde, por exemplo, esse daqui inicialmente não passa nenhuma corrente, tem um campo magnético, então essa região daqui do fio está na presença do campo magnético, tá na presença do campo magnético. E quando não passa nenhuma corrente, então o fio está praticamente na sua condição inicial, né? Tá? Quando eu faço questão de passar um fio de baixo para cima, lembre que assim que eu passar uma corrente por esse fio, por esse cabo aqui, um campo magnético é gerado, né? Então, esse campo magnético externo interage com esse campo magnético gerado e vai fazer com que o fio ela sofra uma deflexão, ou seja, ela se jogue para, nesse caso, para o lado direito, tá? Se eu inverter o sentido da corrente, agora em cima, então será de cima para baixo, né? Tá? Agora, se inicialmente ele se jogava para a direita, agora ele se vai jogar para a esquerda. Isso porque, lembra que aqui eu estaria gerando pela regra da mão direita, se a gente para comparar pela regra da mão direita, no nosso caso aqui o campo magnético estaria saindo, e aqui o campo magnético estaria entrando. Quando eu faço a inversão da corrente, o campo magnético aqui está entrando, e aqui o campo magnético está saindo. Desculpe, está entrando aqui, está saindo aqui, né? Tá certo. Então, os sentidos se invertem, né? Onde antes estava entrando, agora está saindo. Onde estava saindo, agora está entrando, né? Então, isso porque, assim que essa região daqui, assim que eu passo uma corrente por essa região, eu chego na conclusão, né? Aplicando, tá? Sabemos que a carga é igual a corrente vezes T, a verdade, a definição de corrente é carga sobre tempo, tá? Como já vimos isso na aula passada. Temos, então, de aqui que carga é igual a corrente vezes tempo. O tempo pode ser, nesse caso, nessa região daqui, eu vou assumir como o tempo que demora a carga ou a corrente se deslocar desse ponto até esse ponto. Tá? Se ele se desloca com uma determinada velocidade, ou ao contrário, né? Se ele se desloca com uma determinada velocidade, então, essa velocidade é a velocidade de deriva, essa de velocidade de deriva, aliás, melhor dito, o L, né? Que o comprimento que ele vai percorrer deve de ser igual à velocidade de deriva pelo tempo que ele demora em ir desse ponto a esse ponto aqui. Então, esse T deve de ser igual ao comprimento sobre a velocidade de deriva, tá? Então, reemplaçando tudo isso, né? Tudo isso na equação, nós temos o quê? Bom, primeiro começamos com essa equação sobre a força do campo magnético. Já vimos no slide anterior que essa força é igual à carga vezes, nesse caso, a velocidade, que será a velocidade de deriva, vezes a intensidade do campo magnético vezes o seno do ângulo, tá?
Se vocês observaram aqui, né, o campo magnético ele está entrando e a velocidade está para baixo. Então, eu vou tentar desenhar assim, o campo magnético entrando nessa direção e a velocidade nesse ponto está para baixo. O ângulo que eles formam é um ângulo de 90 graus, tá? Então, esse ângulo, esse θ aqui já é de 90 graus, então, tá? Temos, então, que a carga é igual à velocidade. Essa velocidade, ela pode ser reemplaçada, ao invés de colocar, por exemplo, ao invés de colocar aqui a carga, né? Eu posso fazer isso também, eu vou fazer isso, tá? Eu posso, então, simplesmente aqui, a velocidade de deriva, né? A velocidade de deriva aqui é o comprimento sobre o tempo, tá? Aqui vamos deixar assim, ó. A velocidade de deriva é igual ao comprimento L sobre o tempo, tá? Então, eu vou reemplaçar, em vez de velocidade de deriva, eu vou colocar comprimento sobre o tempo, vezes a corrente, tá? Vou reemplaçar tudo isso aqui já não está. Então, vou reemplaçar pela carga aqui, ó. Carga igual a I vezes T. T é igual a L sobre BD, da forma que está aqui, né? T é igual a L sobre BD, vezes a corrente, tudo isso eu reemplaço aqui. Em vez de Q, então, coloco ILBDD, ILBDD, com esse BDD se cancela, e vai ficar, então, que essa força que experimentam as cargas, né, nessa região daqui, onde existe um campo magnético, essa força é igual aqui, a carga que passa através desse fio, o comprimento, nesse caso, dessa região, ou pode ser o comprimento do fio, caso todo o fio esteja submetido a esse campo magnético, vezes a intensidade do campo magnético. Tá? Então, isso daqui, tá? Isso daqui lembra uma coisa, ó, porque isso daqui, por exemplo, se o seno do ângulo fosse 90 graus, como já sabemos, né? O seno de qualquer ângulo, isso aqui é um produto vetorial, pessoal. ILB vezes seno do ângulo é um produto vetorial. Ou seja, fizemos o que foi feito no caso anterior, mas no sentido contrário, né? Eu posso, então, reescrever isso daqui como o produto vetorial do comprimento, ou seja, de todo esse comprimento aqui, vezes multiplicado vetorialmente pelo campo magnético, pela intensidade do campo magnético. A resolução disso, mais geral já, é que, então, que a força, ela depende da corrente, depende do comprimento do fio que está nessa região do campo magnético, depende da intensidade do campo magnético, tá? E nesse externo, nesse caso, é o campo magnético externo, né, tá? E o ângulo que forma aqui, que forma o comprimento com o campo magnético, tá? No nosso caso, esse ângulo vai ser zero, tá? O comprimento está para lá, o campo magnético está entrando, então vou chamar assim, o comprimento está assim, né? O comprimento está assim, esse daqui o L, e o campo magnético está assim. Então, continua sendo 90 graus, tá? Então, o seno 91, e ao final pode ser reescrito essa força, né? O módulo dessa força pode ser reescrito como a corrente e comprimento desse campo magnético. Beleza? Tá? No caso, por exemplo, onde temos que calcular agora como que é o campo magnético para um fio qualquer, pelo qual passa uma corrente, eu quero saber, por exemplo, quanto vale o campo magnético em um determinado ponto. Tá? O primeiro que eu faço vai ser aplicar essa definição que nós já vimos, tá? Diz, tal como no caso do campo elétrico, existe um princípio de superposição de campos magnéticos. Então, se eu tenho um fio longo, um fio muito comprido, eu quero saber quanto que vale o campo magnético gerado por esse fio, eu vou pegar uma pequena porção desse fio, como foi feito aqui, um DDS, né? Tá? Então, calcular como que vale o campo magnético em esse ponto P, a essa distância R, né? Primeiro aplico a regra da mão direita, a corrente passa por esse ponto, então, aqui, se isso acontece, o campo magnético aqui está entrando, tá? Está entrando, tá? E eu vou pegar, então, o diferencial de linha aqui, tá? Eu vou pegar um diferencial de linha, o vetor I vezes diferencial de linha está nessa direção aqui, e forma um ângulo com o vetor R aqui, ó, tá? Esse vetor unitário R aqui, né? R chapéu. Esse ângulo θ, então eu reemplaço agora, né? Já que estou falando de uma pequena parte, não vou falar do campo magnético, vou falar de um diferencial de campo magnético, então o módulo do campo magnético produzido nesse ponto P,
é igual a mi zero, né, vezes a corrente, vezes o diferencial desse seno do ângulo, sobre 4π vezes r quadrado, tá? Esse mi zero é uma constante magnética que tem esse valor daqui, né? 4π vezes 10 elevado a menos 7 tesla metros sobre ampere, tá? E, uma vez mais, então, o campo magnético produzido, tá? Isso que a gente tem que ver, né? Quando a gente não pode esquecer, né? Um fio longo, ele está ligado diretamente à regra da mão direita, né? Se tá, por exemplo, acho que aqui dá para perceber melhor, né? Se o campo magnético, se esse aqui é o fio pelo qual passa uma corrente e a corrente passa de cima para baixo, né? Esses 4 dedos indicam que aqui o campo magnético está entrando e aqui o campo magnético está saindo. Se eu faço a inversão da corrente agora, pela regra da mão direita, então esses 4 dedos aqui indicam que o campo magnético aqui está saindo, tá? Aqui está saindo e aqui está entrando. Esses 4 campos, esses aqui estaria então saindo, né? Entrando, desculpa. Então, é uma forma de ver, talvez mais clara, de como que a regra da mão direita nos proporciona, né, qual é o sentido do campo, tá? Se faço a inversão da corrente, aqui está entrando e aqui está saindo. Se faço a inversão dessa corrente agora, então será que onde estava entrando, antes estava, agora está saindo, e onde antes estava saindo, agora está entrando, né? Bom, agora vamos imaginar, então, a figura mostra um comprimento dosado de um fio retilíneo. Nesse caso, é um fio retilíneo, agora vai facilitar as contas em teoria, né? Que conduz uma corrente e podemos calcular quanto vale o campo magnético sobre a reta perpendicular que divide o fio. Essa reta daqui é uma reta colocada estrategicamente. Ela poderia estar mais para cima, poderia estar mais para baixo, mas vocês perceberam que ela está colocada no meio, né? No zero, ó. Daqui para cá vale A, daqui para cá vale menos A. Eu quero saber quanto que vale o campo magnético no ponto X, uma distância X, tá? Então, o interessante nesse caso, então, que eu tenho que agora, essa distância vale X, a distância do diferencial de S ao ponto P vale R, tá? E essa distância daqui, eu vou chamar de Y. Já está aqui, né? Y. O ângulo formado, nesse caso é θ, está aqui, está entre DDS e R, esse é o ângulo formado. E esse R daqui é a raiz de quem? De x ao quadrado mais y ao quadrado para Pitágoras, né? Tá bom? Aplicamos a definição, então, de campo magnético para esse caso. Vou pegar um pedacinho só do campo magnético, depois vou somar todos os campos magnéticos de cada pedacinho aqui, tá? Vou somar todos os campos magnéticos de cada pedacinho vai ter uma contribuição nesse ponto, esse pedacinho aqui vai ter uma contribuição nesse ponto, então, também do campo magnético, tá? Quando aplicamos a definição do campo magnético, essa definição, a gente primeiro temos que ver um pequeno detalhe aqui. Bom, o seno do ângulo θ, né? Vai ser mais fácil eu trabalhar com π menos θ, que não é nada mais que o 180 menos θ, tá? O DDS se converte em um DDY, pero por que isso acontece? Porque agora estamos trabalhando no eixo Y, tá? Então, é mais fácil tratar esse DDS como se fosse um DDY. O seno de θ, no caso desse ângulo aqui, é igual ao seno de 180 menos θ. Então, esse ângulo, o seno desse ângulo é igual ao seno desse ângulo aqui. E quando eu calculo quanto vale o seno desse ângulo, vocês observam, se vocês lembram, né, o seno de qualquer ângulo é o cateto oposto, que vale x, sobre hipotenusa, que vale r, raiz de x quadrado mais y quadrado, tá certo? Coloco tudo isso aqui. E como eu quero calcular o campo magnético total, eu pego a integral em ambos os lados, ou seja, vou somar cada um desses pedacinhos aqui, tá? Quando eu faço essa soma, então, essa é a integral do diferencial do campo magnético nesse ponto, ele fica como B total agora, né? É igual, então, mi zero, e a corrente sai de integral porque é uma constante, 4π sai de integral porque é uma constante, dentro fica, então, de menos a, tá? Aqui, ó, esse vai ser o meu ponto de começo, o meu ponto final, tá? Meus extremos, tá? De menos a, de x vezes d de y, e sobre, né? X quadrado mais y quadrado, tudo isso era 3 meios. Por que tudo isso era 3 meios? Porque lembra quanto valia esse seno daqui? Tá? Aqui eu pulei um passo, tá? Então, assim, ó, o passo que eu pulei aqui, assim, ó, ddB igual
Aqui vai ficar mi0 i ds seno de θ. Vou deixar aqui 4π r quadrado. Seno de θ, pessoal, já vimos que vale x sobre raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá certo? Lembrando que esse r quadrado daqui, ele é quem? X ao quadrado mais y ao quadrado. O r quadrado, tá? Então, essa raiz passa ao outro lado aqui, e esse r quadrado é igual a x quadrado mais r quadrado. Só que na soma aqui, ó, x quadrado mais y quadrado vezes raiz de x quadrado mais y quadrado, isso daí, eu vou fazer isso aqui. Eu tenho, então, x ao quadrado mais y ao quadrado. Essa raiz pode ser também reescrita como x ao quadrado mais y ao quadrado. Tudo isso é elevado a la 1 meio. Isso aqui está elevado a la 1. A base é a mesma, então será x ao quadrado mais y ao quadrado. E os expoentes se somam, né? 1 mais 1 meio. Aí vai ficar por isso que fica esse 3 meios aqui. Tá certo? Por isso que esse 3 meios aparece aqui no denominador. Bom, então, eu resolvo esse integral, tá? E o campo magnético fica assim, mi0 i 4π 2a, né? Sobre x, que multiplica x ao quadrado mais a quadrado. Depois vocês podem dar uma olhada de como que a gente faz para resolver esse integral, tá? O que acontece, por exemplo, se o a é muito maior em comparação a essa distância x? Ou seja, se, por exemplo, fosse um fio infinito, um fio muito grande, né? Muito grande mesmo, tá? Se isso acontece, é bem legal de perceber. Por quê? Se isso acontece, pessoal, aqui ficaria assim. Se o A for muito grande, né, com respeito ao X, o X seria quase zero, né? Se o X fosse quase zero, então, vou colocar aqui, para A muito maior do que X, então, nós teríamos de que A ao quadrado seria muito maior do que x ao quadrado. Isso me dá como consequência que x ao quadrado é muito pequeno. Tanto assim que poderia ser considerado zero. Tá? Então, se isso acontece, eu tenho assim, ó, mi0, 4π x, aqui vai ficar 2a, e aqui, como o x vale zero, aqui x dentro dessa raiz, né? Será raiz, então, de a ao quadrado. Isso daí seria mi0, 2a, sobre 4π x, né? Raiz quadrada é quadrado a. O a com o a se cancela, o 2 fica 1, o 2 fica 2 e fica assim, né? O campo magnético para um fio muito longo, né? Onde a distância x é muito pequena em comparação com esse fio, esse campo magnético gerado é igual a mi0 vezes i, 2π vezes x, né? E isso daí, pessoal, é para o caso que nós já tínhamos visto né? Já tínhamos visto o caso onde, por exemplo, como que a gente faz para calcular a corrente por onde um campo magnético, por onde um fio passa, né? E nesse caso a gente nem considera o comprimento do fio, a gente assume que o fio é muito grande. Então, o que foi calculado lá no experimento do Hertz, nós conseguimos calcular também aqui, né, a partir dessa definição, tá? Então, podemos fazer o mesmo também agora, ver o que acontece, né? Se em vez de um fio eu tenho um arco, o fio forma um arco de circunferência, tá? Se isso acontece, então, o ângulo, vamos chamar de φ, a distância na qual eu estou querendo calcular o campo magnético será, então, uma distância R aqui, tá? E aqui eu vou ter, então, o DDS, né? O DDS perpendicular ao R, tá? Se isso acontece, então, o seno do ângulo aqui vale 90 graus, tá? Esse seno vale 90 graus, aplico a definição. O R quadrado é a distância, né? Tá pela fórmula, então vai ficar que DDV é igual a mi0 vezes I DDS, 4πr quadrado. Lembrando que esse DDS, esse daqui, a verdade, é o arco. O arco de circunferência é igual ao ângulo vezes o rádio. Tá certo? Tá? Então, nesse caso, o ângulo é chamado de φ, tá? Se eu calculo, por exemplo, pego uma pequena porção aqui desse arco, um diferencial de S deve de ser igual a vezes diferencial do φ, do ângulo. Ah, professor, mas por que não com respeito ao raio? Porque o raio é constante, então o raio não vai mudar. O que vai mudar com respeito a esse arco vai ser o ângulo. Se o arco for pequeno, o ângulo φ será pequeno. Se o arco for grande,
o ângulo φ também será grande. Então, por isso que essa dependência, quando eu aplico o diferencial, esse diferencial deve ser aplicado ao ângulo também, tá? Bom, com tudo isso, então, esse DDS é R vezes D de φ. Agora, em vez de colocar DDS, eu coloco R D de φ aqui, ó, na integral. Agora, só que eu vou integrar de 0 a φ, tá? De forma geral. Então, 0, que será meu ponto de partida, até φ, que será o ângulo, né, que descreve esse arco aqui, tá? Então, esse 4 é μ0 e 4π sai da integral, fica simplesmente de 0 a φ R de D de φ sobre R quadrado. Um R com um R se cancela, lembrando que R também é constante, então o R também sai da integral, e fica aqui de 0 a φ, D de φ. Bom, isso daí é fácil de calcular. Tudo isso daqui, ele vale 2π. Tá certo? Por que 2π? Porque 2π é a circunferência total, né? Tá? Então, se tudo ele vale 2π, quando eu reemplaço aqui, bom, vou deixar tudo isso daqui, será simplesmente φ, tá? De forma geral, para qualquer ângulo, então. Se isso acontece, então será μ0 e φ sobre 4πr quadrado. Tá, mas se eu quiser calcular, por exemplo, o caso de uma circunferência. Então, bom, no caso de uma circunferência, esse φ aqui, em radianos, ele vale 2π. Aí 2π em cima, com 4π aqui fica 2, e ficará assim, ó, μ0 e 2πr. Isso daqui é o campo magnético para uma espira. Tá? Dentro e fora, né? O campo magnético de uma espira, tá? Bom, então, continuando aqui tem outro exercício para vocês, tá? Bem, relativamente simples também. Então, só para mostrar, então, relembrar o que já acabamos de ver nos slides anteriores, nós podemos calcular o campo magnético por um fio dessa forma, mas existe também a possibilidade de calcular ou de ver o que acontece, por exemplo, se em vez de 2 fios eu tenho agora se em vez de um fio eu tenho 2 fios. Então, agora eu tenho 2 fios longos paralelos percorridos por correntes. Então, entre eles, com certeza, existe uma força, né, de interação, tá? Cada um desses fios, quando passa uma corrente, ele experimenta um campo magnético, ele sofre uma curvatura. Então, dependendo de como for a corrente, de qual for o sentido da corrente, tá? Esses fios podem se atrair, podem se repeler, tá? Pela ausência, pela presença do campo magnético, tá? Então, assim, agora, então, podemos analisar o que acontece, por exemplo, quando queremos calcular a força exercida, né, pelo fio A sobre B. Essa força exercida pelo fio A sobre B deve de ser igual à corrente que passa pelo fio B, né, que passa pelo fio B, vezes o comprimento multiplicado vetorialmente pelo campo de A, porque é o campo de A que vai gerar essa deflexão, né, essa curvatura. Essa força exercida por A sobre B, né? Por A sobre B é igual a I de B, L, B de A, seno do ângulo, tá? Nesse caso, o seno do ângulo, o ângulo é 90 graus. Aqui temos que lembrar que o L e o F, e o I, a verdade, né? O L e o I, tá? Eles formam 90 graus, tá? Aliás, desculpe, o L e o B, né? O L está aqui e o B está aqui, né? Tá? Forma 90 graus. Então, por isso que esse seno daqui é de 90 graus, tá? Então, o mesmo eu faço, né? O mesmo eu faço para agora, lembrando que o campo magnético gerado pelo fio em A é igual a μ0 I de A 2π vezes D, onde D é a distância a qual o campo magnético está sendo aplicado, nesse caso, justo nessa distância onde se encontra o fio B, né? Tá? Reemplaçando tudo, eu tenho que a força aplicada, né, de B sobre A é a corrente, o produto das correntes de I A e de IB, o comprimento μ0 sobre 2πd, onde D é essa distância, né, tá? E se eu quiser calcular como que a força exercida sobre B por A sobre B, será o mesmo, tá? Eu vou fazer as mesmas contas, vou chegar no mesmo resultado, só que agora, essa daqui seria a força exercida por A sobre B, tá? Então, isso daí seria a força exercida por A sobre B, tá? Só para deixar claro. Isso ainda facilita um pouco mais as coisas. Por quê? Da lei de Ampère, né? Eu posso calcular isso depois. Aliás, não vamos fazer isso daqui a pouquinho.
A lei de Ampere fala o quê? Que não bom, a lei de Ampere não é formulada em termos de fluxo magnético, isso é interessante, tá? Mais definida com base em uma integral de campo, de linha de campo, de intensidade de campo, em torno de uma trajetória fechada. Essa lei de Ampere, por exemplo, uma coisa bem interessante que é legal de se ver também, quando a gente vai do ponto I para o ponto F, nós temos dois caminhos, pessoal, que a maioria dos nossos casos a gente faz, né? Eu posso dividir esses caminhos em pequenos caminhos e fazer uma somatória, tá? Se esses pequenos caminhos forem contínuos, ou seja, um seguido do outro, essa somatória se transforma em uma integral, tá? Eu acho que essa definição a gente já sabe, né? Tá? Quando agora vamos supor esse caminho de I para F está na presença de um campo magnético, esse campo magnético também vai afetar cada um dos pedacinhos aqui. Então, se inicialmente eu tinha, por exemplo, que a somatória do produto do campo magnético vezes o diferencial de linha, né, para uma, vou falar assim, distribuição discreta de linhas, né, uma discreta, vou chamar assim. Quando se volve essa soma, se volve contínua, se transforma em uma integral. Tá? Ela se transforma em uma integral, né, contínua. Se transforma em uma integral. Então, esse integral de forma geral é uma integral de linha fechada aqui, é uma integral de linha fechada, integral de linha fechada, tá? Esse integral de linha fechada do produto escalar, tá? Produto escalar. Esse daqui é o produto escalar. Produto escalar é igual a constante a mi vezes a corrente envolvida dentro dessa superfície, dessa linha fechada, tá? Essa daqui é uma integral aberta, essa daqui é uma integral de linha fechada. O que significa? Isso daqui é uma integral que estou tomando quando estou indo de I para F, por exemplo. Essa daqui é uma integral fechada, onde o I e o F, né, coincidem. O ponto I, ponto de partida, e o ponto de chegada coincidem, tá? Como isso daqui é um produto escalar, se vocês lembram, A ponto B, um produto escalar de A ponto B, é o módulo de A, o módulo de B vezes cosseno do ângulo. É por isso que aparece essa definição aqui, por isso que aparece esse cosseno aqui. Porque esse ponto aqui, esse produto escalar, por definição, seria B vezes cosseno do ângulo de DDS. Né? Lembrando que DDS é essa pequena porção aqui, né? Tá? Isso daí deve de ser igual a constante vezes a corrente envolvida. Isso, cada vez que a gente fecha uma linha, a gente gosta, a gente chama essa linha de amperiana. Então, as cargas dentro da linha fechada, né, tá? Ou as correntes envolvidas dentro da amperiana, tá? São as correntes que são consideradas na hora de fazer o cálculo, por exemplo. Eu tenho 3 correntes aqui, tá? Mas quais dessas correntes vou considerar para fazer o meu cálculo? Se eu quiser saber quanto vale esse produto daqui, por exemplo. É fácil. Eu tenho, por exemplo, aqui uma corrente que está entrando, porque pela simbologia, ela está entrando aqui, e aqui ela está saindo. Tá, mas como que eu faço? Eu vou considerar, então. Aí depende muito, né? Eu posso considerar quem está saindo como positivo, e considerar quem está entrando como negativo. Então, quem está saindo será considerado positivo, quem está entrando será considerado negativo, tá? Então, aqui eu estabeleço uma relação para a regra da mão direita, tá? Essa regra da mão direita, estou falando assim, ó, a corrente, desculpem, a amperiana, ela fecha nesse sentido, assim, ó. Se ela fecha nesse sentido assim, eu vou ter, então, que esse dedo daqui indica que vai ser positivo, e quando estiver para baixo, e contrário, indica que será negativo. Tá? Então, aqui, esse produto daqui deve de ser igual a μ0. A corrente envolvida, como eu tenho só 2 correntes dentro dessa amperiana, lembra que são 3, mas eu só tenho 2, né? Essas correntes envolvidas, então, será I1, que será positivo, menos I2. Essa é a minha corrente envolvida, ou dentro da amperiana, tá? A amperiana é um termo que vocês vão ouvir muito, sempre para definir um caminho fechado, pode ser assim, né? Tá? Bom, eu posso fazer o mesmo, então, para ver o que acontece, né? Por exemplo, se quiser calcular a corrente, se quiser calcular, por exemplo, a corrente
em torno de um fio, tá? Esse daqui é um fio, ó, ele está saindo, foi feito um corte aqui, esse é o corte do fio aqui, né? Por ele passa uma corrente, quero saber quanto vale a corrente a partir, né? A partir para um ponto R qualquer. Como essa corrente que passa gira um campo magnético radial, ou seja, esse campo magnético forma uma circunferência em torno de uma distância, de uma mesma distância, tá? Então, eu aplico aqui, aplico a lei de Ampère, né? Essa lei de Ampère diz o quê? Que o produto escalar da intensidade do campo magnético vezes o diferencial de S para uma linha fechada ou para uma amperiana deve de ser igual a μ0 vezes a corrente envolvida. Nesse caso, se vocês percebem, o DDS e o V, eles são paralelos, eles formam um ângulo de 0 graus. Então, quando eu vou desdobrar isso daqui do produto vetorial, cosseno de 0 graus é 1. Então, fica V DDS igual a μ0 vezes a corrente envolvida. Esse B, como é uma constante, porque ele é constante em torno dessa circunferência aqui, sai de integral. O DDS não é nada mais que, nesse caso, o arco de circunferência aqui, né? O arco não, toda a circunferência aqui, né? O valor do perímetro dessa circunferência aqui. Então, será 2πr, tá? Igual a μ0 vezes a corrente envolvida. Então, se vocês observam aqui, do lado de fora, eu vou ter que o campo magnético é μ0, corrente envolvida 2π sobre r. Lembra que o resultado é esse? É esse daqui, ó. Só que em vez de x, aqui é r, ó. E a corrente envolvida é essa corrente que passa por aqui. Então, professor, eu não precisava fazer todas as integrais. Então, a verdade, a gente não precisava, né? Mas essa é a definição, né, da lei de Biot-Savart, né? Essa é a definição de como a gente calcula o campo magnético para qualquer diferencial de linha aqui, né? Tá? A gente calcula dessa forma, isso é o que a lei de Biot-Savart fala. Mas se a gente aplicasse a lei de Ampère, e tudo isso teria se reduzido a expressões bem mais simples. Então, é só saber qual que é a amperiana, né? É só saber qual que é a forma da amperiana, a verdade, tá? E calcular e fazer as contas em função disso, né? Bom, agora eu quero saber aqui, já calculei quanto vale o campo magnético em torno do fio. Quero saber como que é o campo magnético dentro desse fio condutor, tá? Então, assim, lembra que apenas são as correntes envolvidas, tá? Então, eu vou criar agora essa região em azul aqui, é a mesma região em azul aqui, tá? Agora eu estou olhando para o fio como um todo, tá? Então, assim, temos então, eu vou calcular a amperiana, vou desenhar a minha amperiana, nesse caso, a amperiana terá um raio R minúsculo, o raio do fio vale R maiúscula, é o raio total, né, tá? A amperiana é essa daqui, nesse sentido, sempre no sentido anti-horário, tá? Facilita muito. O campo magnético e o DDS, uma vez mais, são paralelos, já vimos isso. Isso, então, para a amperiana, será 2πr igual a μ0 sobre a corrente envolvida. Tá, mas que mudou de lá para cá? Que esse R daqui é o R externo, esse R daqui é um R interno. E esse R pode mudar, desde 0 até R maiúscula. Tá certo? Então, esse R pode ser 0 quando está no centro, pode ser R maiúscula sobre 2 quando está na metade, pode ser R quando está nesse ponto, né? Na borda aqui do fio, né? Então, para isso, eu vou calcular uma distância. Vou trabalhar em função da corrente envolvida, porque a corrente depende desse R, desses dois R da T. Então, a corrente deve de ser igual à área envolvida aqui pela amperiana, a razão entre a área, né? Que será πr quadrado sobre a área total do fio, que será πr maiúsculo ao quadrado, né? Aí, então, ao invés de colocar aqui, por exemplo, a corrente envolvida, vou colocar 2πr, R minúscula, do jeito que aparece aqui, μ0i πr quadrado sobre πr maiúsculo ao quadrado, e quando eu observo o campo magnético dentro do fio é de μ0 i, né? 2πr quadrado sobre r. Professor, mas o que acontece, por exemplo, se o r for aqui na borda? Aí fica 2π
sobre R maiúscula, porque esse R daqui seria R maiúscula, né? Com esse R maiúsculo ao quadrado, você cancela um deles e fica simplesmente o R maiúsculo embaixo, tá? Bom, aqui eu coloquei alguns exercícios a mais também, mas, então, nós podemos trabalhar a ideia de fluxo, e eu acho bem interessante falar um pouco sobre o fluxo também, porque o fluxo magnético ele é definido da mesma forma que a gente define o fluxo elétrico, que é o campo elétrico vezes a área, né? Aqui nós vamos definir o fluxo magnético como produto escalar do campo magnético vezes a área, tá? Então, uma coisa interessante de se falar, o fluxo ele é medido a partir da quantidade do número de linhas de campo magnético, né, que atravessa uma determinada área. Então, se nenhuma linha passa, não temos fluxo. Se passam poucas, então vemos que o fluxo está variando. Se todo o fluxo passa através dessa área, vemos então que o fluxo será máximo, tá? Então, nós temos inicialmente, essa aqui é uma vista lateral desse espira, onde inicialmente esse espira tem essas dimensões de A e B, tá? De A e B. Essa espira tem dimensões de A e B. E por essa espira passam, por exemplo, 6 linhas de campo, como podemos ver aqui. Então, ela é atravessada por 6 linhas de campo. Beleza, tá? Então, nesse caso daqui, o ângulo formado entre o vetor A e o campo magnético é zero. O que significa isso, pessoal? Tá? Nós podemos fazer uma interpretação do vetor área como um vetor que sempre está saindo da superfície. Sempre está saindo da superfície, tá? Então, se esse aqui é a superfície, o vetor área é esse daqui, tá? Esse vetor área é paralelo ao vetor campo magnético. Então, o ângulo entre eles é zero. Se o θ é zero, então, por definição, nós temos que lembrar aqui que o fluxo é igual. Se o produto escalar, né? Se o produto escalar, ele será assim, né? Deixa eu ver. Nossa, está demorando. É hoje. Se o produto escalar, então, lembra que esse produto escalar então será o campo magnético vezes a área vezes cosseno do ângulo. Se o cosseno vale zero, então significa que o cosseno vale 1. E o resultado disso, aqui eu simplesmente terei que o fluxo é igual a A vezes B, ou B vezes A, né? Tá certo? Será, então, o fluxo aqui, tá? O fluxo aqui, por exemplo, será B vezes A. Se eu tiver, por exemplo, agora o ângulo, a área tiver uma inclinação com respeito ao campo magnético, lembrando que esse aqui é o campo magnético, esse aqui é o vetor área, né? Ele forma um ângulo θ, esse fluxo é calculado dessa forma aqui. O fluxo é igual ao campo magnético vezes a área vezes cosseno do ângulo, tá? E se, por exemplo, a área estiver dessa forma agora, lembra? Então, nesse caso agora, a área, a superfície está deitada, o vetor área é perpendicular aqui, a área sempre, né, ó, perpendicular aqui, tá certo? Tá? Esse vetor área, pessoal, então ele faria um ângulo de 90 graus com o campo magnético, lembrando que o campo magnético está aqui, nessa direção, ó. Se isso acontece, então, o θ seria 90 graus e o fluxo seria zero. Bom, uma forma de entender é só olhar para os gráficos aqui, né? Aqui não passa nenhuma linha passa pela superfície AB, tá? Bom, beleza. Nós podemos calcular também alguns campos elétricos induzidos, quando nós temos, por exemplo, na presença de campos magnéticos. Então, deixa eu ver até onde a gente vai. Bom, já estamos terminando, então. Tá? Podemos, então, calcular alguns campos elétricos induzidos, tá? Lembrando que, no caso, né, dos campos elétricos, nós podemos ter, por exemplo, agora um anel de cobre aqui em vermelho, e esse anel de cobre está na presença de um campo magnético. O campo magnético, nesse caso, ele está entrando, uma corrente é gerada nesse sentido, tá? E nós vamos saber que quando essa corrente é gerada, um campo elétrico também é gerado aqui. Então, nesse ponto aqui, por exemplo, pessoal, nesse ponto aqui eu tenho um campo elétrico assim e um campo magnético que está entrando, tá? O que significa isso? Então, o campo, agora eu vou tentar o campo magnético para cima, eu vou ver de cima, tá? Como se estivesse vendo de cima, né? E o campo elétrico está aqui, o campo elétrico está aqui, o campo magnético está aqui. Isso já dá indício do que nós vamos ver depois, acho que vamos ver depois, sobre ondas eletromagnéticas. O campo elétrico e o campo magnético, eles sempre andam juntos, tá?
no eletromagnetismo, mas da mesma forma que eles andam juntos, eles sempre formam um ângulo de 90 graus. Isso é bem legal, tá? Bom, então, dependendo da distância, né, eu vou ter diferentes campos ou linhas de campos elétricos gerados em torno de um campo magnético, na presença de um campo magnético, tá? Aqui podemos falar também sobre o fluxo, né? Podemos ver também como, por exemplo, podemos gerar, né, um campo magnético, um campo elétrico a partir de um campo magnético variável, né? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso depois, tá? Então, podemos reformular, tá, a lei de Faraday, né, que acabamos de ver, né? Onde, por exemplo, nós já vimos que a força é igual lá na parte da eletrostática, carga de prova vezes campo elétrico. O trabalho é calculado com uma carga de prova, tudo isso daqui, né? A integral fechada. Isso daqui, ó. Isso aqui lembra, sabe quem? Isso daqui, ó. Lembra, né? Tá? Então, é um paralelo, tá? Então, o campo elétrico multiplicado escalarmente por um diferencial de linha, tá? Então, o trabalho realizado sobre a partícula pelo campo elétrico, induzido durante uma revolução completa, ou seja, esta partícula dá uma volta completa, esse trabalho deve de ser igual a carga vezes potencial, essa variação de potencial aqui, tá? Nós vamos saber, então, que no final das contas, tá? Nós vamos saber que no final das contas, esse potencial gerado, porque uma força eletromotriz, aliás, né, é gerada nesse processo. Eu falo de potencial porque a força eletromotriz tem unidades de voltagem, né? Então, essa força eletromotriz gerada deve de ser igual à integral, né, do produto escalar do campo elétrico vezes diferencial desse. Tá. Então, isso daí não vai nos servir para, por exemplo, calcular o potencial a partir do campo elétrico. A gente está voltando para essa parte, porque aí já sabemos que uma corrente que se desloca ou carga-se em movimento gera um campo magnético, tá? Mas a gente não pode esquecer também, né, de falar sobre o trabalho realizado quando uma carga é deslocada do ponto E para um ponto F. A gente não pode esquecer disso, tá? Então, esse trabalho que nós já vimos que pode ser igual à diferença de potencial, como está escrito aqui, deve de ser igual a menos, tá? O produto escalar do campo elétrico vezes um diferencial de linha, tá? Esse diferencial de linha é esse daqui, ó. Quando eu me desloco do ponto I para o ponto F. Lembra que aqui não é uma integral fechada, é uma linha simplesmente, tá? Em comparação com o caso anterior, né, para o campo magnético, tá? Bom, o que nós queríamos chegar no final das contas era mostrar essa reformulação da lei de Faraday, tá? Donde essa equação de aqui, pessoal, essa equação daqui traz uma informação bem importante. Lembra que nós tínhamos falado no começo da aula, tá? Que tínhamos visto que que podíamos gerar campos magnéticos a partir de correntes, tá? Essa formulação nos diz o seguinte, que eu posso gerar, tá? A partir da variação do campo magnético no tempo, eu posso induzir um campo elétrico. Ou seja, se posso induzir um campo elétrico, posso induzir uma corrente. Né? Então, assim, é uma forma bem elegante, né? Bem elegante de falar que um campo magnético variável induz um campo elétrico. Ou um campo magnético aparece ao lado direito da equação, né? Nesse caso, o fluxo, porque o campo magnético... Onde está o campo magnético aqui? O campo magnético está aqui no fluxo. Lembrando que o fluxo magnético é igual ao vetor campo induzido, né? A intensidade de campo vezes a área. Tá? Então, aqui está induzido, está incluído o campo magnético. Então, um campo magnético que varia no tempo, ele induz um campo elétrico também. Tá? Isso é bem interessante. Ele nos diz, então, de que podemos gerar, né? Podemos gerar, a partir do campo magnético, podemos gerar um campo elétrico, um campo magnético induz campo elétrico, tá? Mas depois nós vamos saber, tá? Também que a gente pode induzir, né, uma corrente elétrica a partir de um campo elétrico, tá? Uma corrente elétrica a partir de um campo elétrico, mas um campo elétrico que varia no tempo, tá? Nós vamos saber isso depois com mais detalhes. Bom, aqui eu deixei mais um exercício. Nessa aula de hoje, eu terminei deixando 3 exercícios só. Dê uma olhada nos exercícios e, bom, eu gostaria de terminar minha aula agradecendo a vocês pela participação, tá, pessoal? Muito obrigado. Eu vou parar a nossa apresentação por aqui, então. Bom, até a próxima aula e muito obrigado.